Bem-vindos à nossa análise de hoje. A gente vai dar um mergulho profundo na jornada emocional e psicológica de alcançar aquele primeiríssimo marco nos investimentos. Usando a história real de um investidor chamado Alisson como base, vamos tentar entender o que passa na cabeça de quem está começando do absoluto zero. Como muita gente, a realidade financeira inicial era apertada, com cada centavo contado. Vamos explorar isso a fundo, porque o que temos aqui não é só uma explicação sobre números numa tela, é uma verdadeira exploração sobre transformação pessoal e a coragem de dar o primeiro passo, mesmo quando as condições não são nada perfeitas. Tem uma frase nos nossos materiais que levanta uma questão super poderosa. Muita gente desiste antes dos primeiros R$ 1.000 investidos. Por que a taxa de desistência é tão gigante, bem na largada, antes de qualquer resultado aparecer? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. E o mais legal, até o final desta apresentação, a gente vai revelar a maior e mais transformadora lição de toda essa caminhada. É um conceito singular que separa quem consegue crescer financeiramente de quem passa a vida inteira estagnado. Mas antes de chegar nesse segredo, a gente precisa olhar para a dor de quem está no ponto de partida. É uma rotina que esgota. Trabalhar sem parar um mês inteiro só para pagar boleto. A sensação constante é de que o salário cai na conta e evapora instantaneamente. Isso gera uma frustração enorme e um medo paralisante do futuro. É literalmente a sensação de estar vivendo no limite, preso numa rodinha de hamster, sem nenhuma margem de segurança. Seção 1. O começo investindo muito pouco. Dar esse primeiro passo é o grande início da história, mas não tem glamour nenhum. E logo de cara, existe um obstáculo monumental na nossa cabeça. Quando sobra quase nada no fim do mês, investir uns trocados parece uma ilusão, uma perda de tempo total. A mente costuma sabotar o processo, sussurrando que uma quantia tão baixa jamais vai fazer diferença. Mas, analisando a jornada do Alisson, fica claro que é exatamente nesse pouquinho que a base do patrimônio ganha vida. A semente precisa ser plantada, por menor que seja. Então, como sair da inércia na prática? O passo a passo é bem mais simples do que parece. Primeiro, é só pegar o celular e baixar o aplicativo de uma corretora de valores. Segundo, preencher os dados básicos e enviar uma foto do documento direto pelo app. Terceiro, fazer um Pix de qualquer valor da conta do banco para essa conta nova da corretora, totalmente sem taxas. E pronto, a conta está aberta. E o que fazer com esse dinheiro? É totalmente possível começar com quantias de bem pequenas. Um ótimo exemplo real para iniciantes são os fundos imobiliários. Com cerca de R$ 10, já dá para comprar uma cota de fundos gigantes e super populares, como o NXRF11, com foco em gerar renda passiva. É um investimento barato e o melhor de tudo, no mês seguinte ele já começa a pingar dividendos, que são os lucros direto na conta. É a porta de entrada perfeita. Seção 2. A fase silenciosa, cultivando a paciência. E aqui a gente entra na parte mais tortuosa de todo o processo. Essa é uma fase perigosamente lenta, cheia de obstáculos invisíveis. Não tem ninguém batendo palma, pelo contrário, às vezes rolam umas críticas, a gente cai na armadilha de comparar o nosso começo suado com o sucesso aparente do pessoal nas redes sociais e bate uma ansiedade esmagadora por resultados logo. É o momento exato em que a vontade de chutar o balde e desistir atinge o pico mais alto. No meio de todo esse silêncio e dessa lentidão, surge a grande pergunta: o que faz valer a pena continuar? Tem uma força invisível trabalhando nos bastidores que, quando a gente compreende de verdade, muda a trajetória financeira para sempre. Seção 3. O motor mágico, juros compostos. É aqui que o jogo começa a mudar matematicamente. Ninguém precisa fugir da matemática chata da escola. Aquela famosa fórmula dos juros compostos não é só teoria. Dá para imaginar isso como um motor acessível e poderoso para construir liberdade. O segredo mágico é combinar o dinheiro guardado com o reinvestimento constante dos dividendos e colocar o maior fator de todos para rodar, o tempo. É a prova absoluta de que valores minúsculos ganham uma força colossal e de que o dinheiro consegue sim crescer sozinho, transformando gotas em um oceano. Observando a lógica desse gráfico, o efeito multiplicador fica muito claro. Primeiro, temos aqueles depósitos iniciais que pareciam não valer a pena, pequenos e solitários. Na barra seguinte, o fator tempo é adicionado e o bolo já começa a crescer mais forte. E na terceira barra, o crescimento composto simplesmente explode. É fascinante ver como os primeiros depósitos pequenos são completamente ofuscados pela bola de neve lá na frente. O esforço no início é pequeno, mas o resultado final é um monstro de gigante. Seção 4. O marco alcançando o objetivo. Depois de aguentar toda a fase silenciosa, chega aquele momento tão esperado.
R$ 1.000. Atingir esse número vindo do absoluto zero é um baita troféu psicológico. Cruzar essa linha prova que o sistema realmente funciona e que ter disciplina traz resultado na vida real. É quando todo aquele ceticismo inicial perde feio para a matemática. E tem um detalhe muito importante aqui. Embora para alguns R$ 1.000 seja pouco dinheiro, a sensação relatada é a de que ali começava a liberdade. Chegar nessa marca não quer dizer que ninguém ficou rico do dia para a noite. Quer dizer que, pela primeira vez, dá para sentir que escapar daquela corrida dos ratos é possível. O horizonte fica bem mais amplo e o medo do futuro perde a força. Seção 5. A transformação definitiva. Chegou a hora de falar sobre a maior mudança de todas. Resgatando a promessa lá do começo, o grande impacto dessa jornada não aconteceu na conta bancária. A revolução foi toda na cabeça. É um contraste absurdo entre o antes e o depois. Antes era pânico, ansiedade e dinheiro evaporando. Depois de cruzar a linha de chegada, o que aparece é uma paz incrível, confiança renovada e uma visão clara para o futuro. O estresse de viver no limite dá lugar à esperança genuína de uma manhã bem mais tranquilo. Olhando para trás, as lições dessa história ficam muito sólidas. A principal delas é que qualquer pessoa pode começar. Definitivamente não precisa ser rico para dar o primeiro passo. Ter consistência para investir sempre vai ganhar de fazer aportes gigantes de vez em quando. Começar cedo é o que liga a chave dos juros compostos. E a verdadeira riqueza, aquela que dura, é sempre construída assim, aos pouquinhos. E aqui vai um alerta fundamental. O maior erro é achar que precisa juntar um monte de dinheiro antes de começar. O custo real de ficar adiando isso é devastador. O começo vai parecer lento mesmo, como uma formiguinha carregando uma folha enorme, mas o preço de desistir ou de nem tentar é infinitamente mais alto do que fazer uns pequenos sacrifícios agora. Para encerrar nossa explicação de hoje, fica esse pensamento super poderoso. Quem aprende a construir patrimônio aos poucos, constrói algo que dinheiro nenhum no mundo compra: liberdade. São os pequenos passos, dados hoje em meio a inseguranças, que viram os tijolos da autonomia de amanhã. Perceber que a riqueza começa pequena é entender que o verdadeiro prêmio não são números na corretora, e sim ter uma vida com poder de escolha. E a grande pergunta que fica é: qual vai ser o primeiro pequeno passo que vai ser dado a partir de agora?